Hoje, dia 7 de junho de 2018, estamos iniciando o nosso Uniesportes desta quinta-feira e que tivemos uma quarta-feira recheada de bons resultados, bons jogos inclusive. Eu acompanhei o jogo do Grêmio contra o Palmeiras, um grande jogo. Tivemos também aí o tropeço da equipe da Chapecoense, perdendo por vitória por 1-0. Mas esse assunto para o segundo bloco, quando nós formos analisar a tabela e a rodada que aconteceu nesta quarta-feira. O que é a expectativa maior agora fica por conta do registro dos atletas. Nós tivemos aí uma semana a mais para todos os clubes se equiparar, se organizar, registrar, colocar esses jogadores todos no BID. E eu faço a pergunta para o Jânio Flávio de Oliveira. Jânio, todos os clubes estão prontos? Porque nós já estamos na quinta-feira, sexta-feira, tchau, tchau, bênção. Quem preparou, preparou. Quem contratou, contratou. Quem registrou, registrou. Todo mundo está bem? Olá, Eladio. Olá, você de casa. Eladio, agora afunilou as coisas. Agora não tem mais para onde correr, né? Então, os clubes aí todos já se mobilizaram e eu estive aí observando o BID. Realmente, todos os times aí já registraram jogadores. Hoje ainda vai ter mais um pessoal que vai ser registrado, né? Então, já está todo mundo caindo no BID e agora não tem jeito. O campeonato vai realmente iniciar nesse sábado. A abertura do campeonato será entre o Blumenau e o Camboriú, lá na cidade de Blumenau. E no domingo de manhã já é a sequência do campeonato, um grande jogo aqui na cidade de Itajaí. O que me deixou bastante preocupado, observando agora oficialmente no site do Almirante Barroso, Eladio, eles colocaram os jogadores, o plantel todo agora, e a parte de trás da equipe do Almirante Barroso, só os meninos, inclusive os meninos da base, com exceção do Vitor Hugo, tá, que é um zagueiro experiente, porque a dupla de zaga era o Vitor Hugo e o André Luiz. O André Luiz foi embora, não houve reposição. Para você ter uma ideia, tem até um garoto de 16 anos hoje no grupo profissional. Então, me deixou bastante preocupado quando eu abri os jogadores do Almirante Barroso e vi os garotos do Sub-17. E, aliás, você já tinha cantado essa bola, que era a única opção deles, e eles falavam para mim que não, que eles tinham os 18 jogadores profissionais e tal, e não era essa a verdade. Tá? É que, na verdade, eles estavam contando com os jogadores com os meninos lá de Lages, exatamente, com os jogadores do Internacional de Lages. Então, que atrasou um pouco. Porque atrasou um pouco, mas me deixou bastante preocupado pela idade, sabe? 16, 17, 18 anos, esses garotos para jogar ali atrás. Para frente um pouco, aí já tem um pouco mais de experiência, né? Tem os jogadores aí como o Andrezinho, no meio ali já tem jogadores também com bastante experiência, aí deixa um pouco mais tranquilo. Em relação ao Marcelo Dias, o plantel todos nós conhecemos, nós já falávamos aqui durante a semana passada, inclusive, que depois de muitas temporadas, Eladio, o Marcelo Dias montou um elenco que a gente conhece, que a gente sabe, que a gente já viu jogar, conhece o nome dos jogadores, né? Então fica tudo mais fácil até para o torcedor. Então o Marcelo Dias realmente está preparadinho. O Marcelo Dias já colocou os ingressos à venda, tá, torcedor? Vocês poderão ir até a loja oficial do Marcelo Dias, Convés do Marinheiro, ali na 7 de setembro. Você pode ir na secretaria do clube. E uma novidade, Eladio, eles estão vendendo ingressos online também pelo site, né? Então você que está em Navegantes, você que está em Penha, você que está em Balneário, que não pode se deslocar até a cidade de Itajaí, vai lá no site do Marcelo Dias, abre o site e lá vai estar uma opção de compra de ingressos online. Então, facilitou muito a vida hoje do torcedor do Marcelo Dias. E os ingressos são o valor? Os valores é antecipado até sábado ao meio-dia, tá? A descoberta, R$20 no dia, R$30, tá? 20 e 30 no dia. 20 no dia, tá? Claro, essa é a descoberta. Isso, a descoberta, tá? E meia, né? A meia, tá? Meia R$10, tá? Meia 10. Isso. E a coberta... E 15 no dia. Isso. Meia.
A meia é exatamente isso, né? E depois a coberta? A coberta é R$30, tá? R$30. 30 antecipado? Tá? Antecipado e R$40 no dia. 40 no dia do jogo. No dia do jogo, tá? E as cadeiras 50 e depois 60, certo? Então, o Marcílio Dias pretende fazer uma venda grande antecipada. A expectativa é de um grande público lá no Gigantão das Avenidas. E agora, Elad, chegou a hora do torcedor, né? O time, os dirigentes fizeram o seu papel, fizeram um grande trabalho fora de campo, né? Trouxeram jogadores realmente de qualidade, estão organizando as questões administrativas e financeiras do clube. Foi uma correria muito grande e agora é a hora da união da cidade. É a hora do torcedor voltar a campo e assistir os jogos do Marcílio Dias, contribuir não só financeiramente, mas também com levar aquele incentivo, torcer, claro, de boa lá no Marcílio Dias. O Marcílio Dias hoje tem lá um bar de primeira linha, consegue receber você lá hoje. Você pode ficar lá assistindo televisão, assistindo jogos de brasileiro. Lá você pode tomar sua bebida predileta. Lá você pode fazer o seu lanche. Então o Marcílio Dias hoje está oferecendo uma estrutura muito boa para o sócio e para o torcedor. E o Marcílio Dias continua ainda com os ingressos corporativos. Então, você que tem um ferino, você que tem uma empresa, procure adquirir esse ingresso, ele vai ficar bem barato para você e você vai estar contribuindo com o Marcílio Dias. O Almirante Barroso também está aí trabalhando forte. E os valores do Barroso é o mesmo? É os mesmos valores do Barroso, os mesmos valores do Barroso também. Esse valor é um valor que foi convencionado com a federação ou cada clube faz o seu valor? A federação ela determina o mínimo, certo? Tá? Então o mínimo para a federação é R$10. Se você fazer R$5 o ingresso, você pode fazer, mas tu vai pagar o percentual da federação, os impostos e vai recolher INSS sobre 10. Não tem como, né? E hoje está tão difícil fazer futebol, né, Eladio Cardoso? E hoje é um custo muito alto, mas ao mesmo tempo o torcedor também está passando, pela mesma crise que está passando o empresariado, está passando os clubes, os torcedores também estão passando. Então hoje a grande sugestão é você se associar ao Marcílio Dias. O Marcílio Dias tem uma categoria de sócio lá, que é de R$19,90. Você pode entrar lá e você pode se associar online. E aí você vai ter... Esse R$19,90 não foi só aquela campanha? Foi aquela campanha. Agora, do aniversário? Agora é R$29,90, desculpa. Então, 29, é R$30. Foi aquele dia do R$19,90? Isso. Acabou aquela campanha. Isso, acabou aquela campanha, bem lembrado. Então, se você entrar lá, se você fazer uma conta no final do campeonato, você vai estar pagando R$9,50 apenas o ingresso, né? Então, vale a pena você realmente se inscrever e entrar no site e se associar. Em relação do time, o time está pronto, é um time competitivo. É claro que o Marcílio Dias começou antes das outras equipes o trabalho, assim como o Camboriú, aqui da nossa região, também começou antes do trabalho. E a gente, fazendo uma avaliação, Eladio, dos elencos, ontem eu recebi um material muito bacana e a gente acabou pesquisando os elencos, tá? Hoje o Marcílio Dias realmente... teoricamente, tem um elenco mais forte. E o Camboriú também fez um grande trabalho, trouxe grandes jogadores. E o Mauro Ovelha, como nós já comentamos muitas vezes aqui, né, ele realmente é um técnico de segunda divisão, um técnico de acesso. Apesar de Mauro Ovelha já ter sido campeão da Série A do Catarinense pela Chapecoense, mas é um dos reis do acesso aqui em Santa Catarina. E com essa pesquisa que você fez dos elencos de todas as equipes, você coloca essa competição, como nós estamos hoje colocando aí uma bolsa de apostas na Copa do Mundo, quem serão os favoritos, você coloca quantos clubes aqui em Santa Catarina na segunda divisão que vão brigar pelas 2 vagas para subir à primeira divisão? Olha, vai brigar o Marcílio Dias, vai brigar o Camboriú, o Metropolitano, tá? O Metropolitano mudou a sua estratégia. A estratégia inicial do Metropolitano, tá? Era trabalhar com os meninos do Sub-20, tá? Mas houve um acerto com patrocinadores, né?
e outro já apareceu estampado nas camisas do Metropolitano, e houve um aporte interessante de dinheiro, e o Metropolitano acabou indo buscar jogadores importantes no mercado de Santa Catarina e no mercado aqui do sul do Brasil. O Casca, que trabalhou muito tempo lá no Paraná, e o último clube dele foi o Toledo, ele trouxe os dois principais jogadores do Toledo, da primeira divisão lá do campeonato paranaense, quando ele estava lá, ele trouxe para o Metropolitano, trouxe um meia extraordinário. Ontem eu conversava ainda com o Anderson, ele trabalha na DataClick, e o Toledo tinha o sócio torcedor administrado pelo DataClick, e ele me falou, era o melhor jogador que o Toledo tinha. Nessa história aqui, e o Guarani? Que é comandado pelo Ramires. O Ramires ainda está lá ainda, né? O Ramires está lá. O Guarani, como é que vem? O Guarani tem uma parceria com o Ituano, lá de São Paulo, tá? O time vem praticamente pronto lá da cidade de Itu, tá? Então, é um time também competitivo, mas eles vêm com o time lá de sub-20, sub-23 deles lá, né? Mas é um time que jogou o acesso lá em São Paulo, é um time que realmente merece o respeito. Mas pelos elencos que eu analisei, todos eles, tá? Para mim é o Marcílio, o Marcílio, o Camboriú, o Metropolitano, isso, tá? Nessa ordem, mais ou menos. Nessa ordem, mais ou menos, o Guarani, o Juventus e o time do Barroso, tá? O Barroso eu apostava muito no início, mas devido à saída desses jogadores, saída do Brazão, a saída do André Luiz, a demora de chegar aos reforços, hoje eu já não coloco o Barroso aí nessa briga. Agora, quem pode surpreender é o time do Barra, tá? E o time do Fluminense, tá? Fluminense, eu obtive algumas informações ontem, eles estão trabalhando quietinho lá, mas as informações que eles trouxeram, alguns jogadores de muita qualidade também, e poderá ser uma das surpresas. Uma das grandes preocupações de todos nós, desde o início, até pela própria briga interna que tinha lá no BEC. Então o BEC teve briga entre diretoria, conselho, presidente, associação de torcedores. Não sabia quem mandava. E eu acredito ainda que o BEC vai ser o patinho feio desse campeonato. Eu também acredito que, no entanto, o Eladio, se o campeonato começasse semana passada, com certeza o BEC já daria o seu primeiro WO. Porque na quarta-feira, na quinta era feriado, na sexta teria que já estar no bid, o Blumenau não tinha um jogador inscrito. E a informação que chegou lá da cidade de Blumenau é que o presidente do Blumenau estava aguardando um empresário depositar o dinheiro para fazer as inscrições. Cara, como é que você vai ter um time numa segunda divisão do Campeonato Catarinense? A segunda divisão, mas coloca na cabeça que a segunda divisão do Campeonato Catarinense é a segunda competição mais importante do estado. É a segunda competição mais importante da Federação Catarinense de Futebol. Então não pode se admitir mais clubes sem estrutura para disputar um campeonato desse. Aliás, eu estava conversando com o Beni, presidente do Barra, ele falou que já saiu a cartilha de adequação para 19 e 20, para o ano de 1919 e 1920. E falou que mais da metade dos clubes de Santa Catarina não poderão participar se tiver que seguir a cartilha. Na verdade, nessa nova gestão da Federação Catarinense de Futebol, a presidência e o seu departamento de futebol, departamento jurídico também, eles procuraram criar um caderno de encargos. Então, todos os clubes vão ter que se adequar até 2020. Isso. Então, esse campeonato 2018, 19. Eles vão relevar algumas coisas. 2019 vão ainda dar uma chance, mas 2020 eles vão ter que estar inseridos em todos os itens que está nesse caderno de encargo. E aí eu concordo com a federação, porque você tem tempo e aí a federação tem condições para dizer o seguinte, você não está apto a participar do campeonato. Eladio, só assim, ó. Agora me diga uma coisa, lá está escrito que todos os estádios têm que ter um elevador para acesso de pessoas com deficiência física. Quem tem condições hoje de fazer um elevador? Aí vai ser difícil, da mobilidade, mas isso aí vai ser difícil arrumar
e fazer nos estádios. Eles podem até fazer um setor lá diferenciado. O Marcílio tem ali embaixo ali. Mas é bem complicado. O Marcílio é o único que tem. Então alguém vai ter que fazer um setor diferenciado para poder satisfazer esse detalhe. Nós vamos ao intervalo e na sequência vamos voltar com a tabela e analisando os resultados que tivemos, principalmente o resultado da Chapecoense com o Vitória. Voltamos em seguidinha. Estamos de volta e esse segundo bloco nós temos o apoio de Restaurantes Paraty, a sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado, com uma grande variedade de carnes e saladas. E é uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias. Vamos à tabela para sabermos aí o resultado. O do lado aqui não deve ter gostado do empate da equipe do Corinthians contra a equipe do Santos. Gostou? Eu gostei, Gostou? foi bom. Gostou? Pela bolinha que tá jogando, tá bom, né? Tá bom. Pelo amor de Deus. Então vamos à tabela? O Campeonato Brasileiro da Série A, a 10ª rodada que começou nesta quarta-feira, teve Vitória 1, Chapecoense 0, péssimo resultado para Chapecoense, está em 16º lugar, numa zona perigosa. E o Botafogo empatou com o Ceará, o Sport venceu a equipe do Atlético Paranaense por 1-0, o Corinthians empatou com o Santos em 1-1, o Cruzeiro, quer dizer que foi o Santos que empatou, né? O Cruzeiro empatou com o Vasco em 1-1, o Grêmio perdeu para a equipe do Palmeiras em 2-0, um grande jogo. Esse jogo eu assisti, um jogo dois times de qualidade. Complemento da rodada será nesta quinta-feira, onde teremos o Paraná contra a equipe do Bahia. O Fluminense pega o Flamengo. O Flamengo, se vencer, o Flamengo coloca 5 pontos de vantagem do seu segundo colocado. E o América Mineiro vai pegar a equipe do Atlético Mineiro. Então, esse resultado da Chapecoense. A Chapecoense começou no campeonato bem, daqui a pouco deu uma caída e agora está numa zona de perigo. Isso pode prejudicar a equipe da Chapecoense ao longo do campeonato? Faltou o quê? Faltou investimento? O que está acontecendo com a Chapecoense? Não, ontem faltou seriedade. Eu assisti o jogo da Chapecoense e nós não podemos admitir no futebol profissional tomar o gol que a Chapecoense tomou ontem. A bola era do zagueiro, o zagueiro pegou mal na bola, entregou para o Apodi e o Apodi foi matar uma bola na frente da área. Não conseguiu matar, caiu para o Neilson, o melhor jogador, a camisa 10 deles, do Vitória. Ele teve uma felicidade incrível, pegou bem na bola, jogou lá no ângulo do Jandrei, que nada pode fazer. Então, esse tipo de lance, o futebol brasileiro, ele é muito equilibrado. Se você pegar a tabela do futebol brasileiro, tá? É 2, 3 pontos, 2, 3 pontos, de um para o outro. Então, qualquer bobeira que você dê, você cai lá embaixo. E a Chapecoense só não ficou na zona do rebaixamento, por enquanto ainda, porque se o Bahia hoje ganhar do Paraná Clube, a Chapecoense vai para a zona do rebaixamento. E ontem ela esteve na zona do rebaixamento. Ontem ela esteve por momentos. Mas aí ela levou sorte que o Sport acabou ganhando o jogo do Atlético Paranaense e o Atlético Paranaense acabou indo lá para a zona do rebaixamento. Então, futebol brasileiro você tem que ter foco do primeiro ao último minuto, porque ele realmente é surpreendente. Esse mesmo time da Chapecoense, na rodada anterior, foi até Minas Gerais, empatou em 3-3 com o grande Atlético Mineiro. Mas por quê? Porque ela jogou focado do início ao fim do jogo. E ontem não. A Chapecoense chegou lá de salto, achando que ia ganhar do Vitória. O Vitória vinha de uma derrota de 5-1 para a equipe do Santos e a Chapecoense desprezou o adversário. E no futebol brasileiro, o Eládio, você conhece muito bem, você de casa acompanha o futebol brasileiro, a diferença do último para o primeiro colocado, tudo pode acontecer dentro das 4 linhas. O futebol brasileiro é o campeonato mais difícil do mundo. Mas só que tem que todo mundo ficar de olho e torcer para o Fluminense hoje, porque se o Flamengo colocar 5 pontos de vantagem, ele tem mais 2 rodadas agora antes de terminar a fase, depois vai parar, e se o Flamengo colocar aí 7, 8 pontos de vantagem, ele vai chegar frouxo depois do retorno da competição. Eladio, veja bem. Ele vai chegar frouxo. O Flamengo está muito bem, mas o Flamengo vai levar azar, porque vai parar esse campeonato, tá? Então o Flamengo vem numa toada extraordinária no campeonato. Quando ele está lá na ponta dos cascos, está muito bem, o seu time está rendendo, ele vai parar. Isso é um risco muito grande. E a gente já viu isso em outras oportunidades, tá? Onde o time estava disparado, parou o campeonato, quando voltou, caiu. E eu costumo dizer aqui, vou repetir, Eladio, tá?
Eu só vou conseguir ter um parâmetro do Campeonato Brasileiro depois da janela da Europa. Muitos jogadores vão embora. Ontem, por exemplo, no Corinthians, tá? O Rodriguinho praticamente fez a última partida, tá? Porque vai embora. Mas às vezes até você é negociado, mas fica no elenco até o final da temporada, porque eles não vão ter a temporada deles agora, vão ter só no final. Não. A maioria vai embora agora. Né? Esse menino lá do Flamengo o Felipe Viseu tá indo embora. O Vinícius Júnior só vai no final do campeonato. Não. O Real Madrid já solicitou ele já para pré-temporada, que vai começar no mês que vem, começa a pré-temporada, assim que acabar a Copa, começa a pré-temporada da Europa, que lá o calendário deles é diferente. E eles já querem o Vinícius Júnior, já pagaram o Vinícius Júnior e querem o Vinícius Júnior lá. Tá? O Liseu, Felipe Liseu, já está vendido também. Eles querem o Felipe Liseu lá também. Não, tá? Um detalhe, tá? Nessa temporada agora, foi uma temporada que aflorou vários jogadores no futebol brasileiro. Não só nos grandes clubes. Você veja bem. Os jogadores que estão aparecendo e estão sendo observados por vários clubes da Europa. Já estão sendo vendidos. E já estão comprando. Esse menino Rodrigo do Santos, que fez 3 gols no último final de semana, tem 17 anos, foi vendido agora para o Real Madrid ontem. Ontem foi fechado o negócio. 40 milhões de dólares, tá? Então são 150 milhões de reais que está entrando nos cofres do Santos. E esse menino tem 17 anos. 17 anos já está indo para a Europa. O Balbuena fez ontem o último jogo pelo Corinthians, provavelmente. Tá? O Balbuena está sendo negociado, tá? E ele jogou o último jogo ontem pelo Corinthians, vai se apresentar à seleção paraguaia e depois só Deus sabe. Eu acho muito difícil. O Maicon, o meio-campo do Corinthians, o volante, segundo volante, já está vendido e o Carille vai levar o Rodriguinho, quer levar o Rodriguinho para o time dele. Mas isso é uma tônica do futebol. Há muito tempo atrás, eu escutei uma entrevista do presidente do São Paulo, que era, na época, a equipe mais formadora de jogadores. Foi na época do Tite, aquela época que apareciam aqueles jogadores todos. Ele disse o seguinte: o São Paulo tem que fazer um jogador por ano e vender para poder sair do vermelho. Exatamente isso. Enquanto que na Europa o pessoal compra e ninguém se vê falar em vermelho. O que é? É administração? É administração. E o preço de fazer futebol também, né? E o grande, ainda bem que esses times grandes, eles trabalham categorias de base, o Elad. Categoria de base extremamente importante. Tem gente, nós já discutimos isso, encara isso como custo. Olha só, tem um menino, Jorginho, tá? Esse menino tá lá na Itália jogando bola e está sendo vendido agora. E esse menino era do Sub-15 há muitos anos atrás do Brusque. Sabe quanto o Brusque vai levar nessa negociação? O Brusque faz anos que não vê esse garoto, vai levar 3 milhões de reais nessa negociação. Olha só a importância do trabalho de base. Hoje o menino fez a base do teu clube, ele fica vinculado. Qualquer negociação, um percentual vai para o teu clube. O Santos há muitos anos está vivendo de jogadores da base, de negócios de jogadores da base. O Vasco acabou de receber o dinheiro da transação do Coutinho. Exatamente. Cada vez que o Coutinho for vendido, o Vasco vai ter um percentual. E aquele dinheiro ali deu uma aliviada no Vasco. E falando nisso, o Vasco já contratou o treinador, né? O Jorginho. Aliás, né, ontem, eu assisti o jogo do Vasco, ontem, né? E não sei se a diretoria não se arrependeu de fazer esse investimento, né? Porque a cara do Vasco ontem foi totalmente diferente daquele Vasco de domingo, tá? O Valdir Bigode deu uma ajeitada naquele time lá. O Jorginho já estava lá, o PC Guzmão também assumiu a diretoria de futebol. E ontem o Vasco fez uma boa partida contra a equipe do Cruzeiro. Mas nós podemos pensar de um lado contrário. Por exemplo, Jorginho está na plateia, eu vou ter que mostrar para o meu próximo comandante de que eu tenho qualidade para ficar como titular do meu time. E vai jogar. Exatamente. O Valdir Bigode já vem há muito tempo trabalhando. Cada vez que cai um treinador, o Valdir Bigode está lá para fazer... Mas está na hora de efetivar o homem também, né? Mas tem que dar uma chance para o Valdir Bigode dar uma continuidade no trabalho, Elad. Depende, né? Tem aquele que sabe ser auxiliar e não sabe ser comandante. Tem isso também. E aí você convive com um atleta, com
esse interino por um tempo, mas ele não tem a qualidade para chegar na... Mas eu sempre dou um exemplo, o Eladio. Eu venho da área comercial, né? Então nós tínhamos na nossa empresa um promotor de vendas fantástico. O cara era muito bom, ele conquistava espaço no mercado, ele era o fera. Aí todo mundo, pô, dá uma oportunidade, esse cara ser vendedor. Dizia, cara, mas ele tem um perfil para ser promotor. Não, o cara merece. Colocamos o cara de vendedor. Não deu certo. Nós perdemos um vendedor e perdemos um promotor de vendas. Então aí, eu digo para você, tem gente que nasce para ser auxiliar. Não adianta, não tem liderança para ser o titular. Tá, então, com esses assuntos, nós terminamos o nosso programa desta quinta-feira e ficando todo mundo de olho no jogo do Fluminense e do Flamengo, do James. James está aí sorrindo. Vai fazer 5 pontos? Eu acho que não, hein? Um abraço e até amanhã. Até lá.